prova de fogo está marcada para amanhã, quando o indicado pelo presidente Lula, à vaga do Supremo Tribunal Federal, vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E aí os temas sensíveis aparecem. Aborto, 8 de janeiro, Banco Master. Pedro Moreira, vai ter casca de banana ali que o Messias vai ter que escapar? Certamente, né, Uribe? Boa tarde para você, para quem acompanha o Bastidores, ótima terça a todos. A gente sabe que nas sabatinas de indicados ao Supremo, alguns assuntos são recorrentes, né? A questão do aborto, a opinião dos indicados sobre descriminalização das drogas, né? A questão da federação, o papel dos estados, da União, isso costuma se repetir, né? Se o Supremo tem muitas atribuições, se há um excesso de processos, esses são assuntos meio clássicos que aparecem ali na sabatina, mas também há, claro, perguntas envolvendo o contexto do momento, né? E é aí que entram essas possíveis cascas de banana para Messias responder, por exemplo, a questão do Banco Master, né? Ainda mais a gente sabendo que alguns atuais ministros do Supremo tiveram os nomes envolvidos nas questões do Master, né? Por terem algum tipo de relação cruzada com o banco ou parentes, né, como é o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, ou a sociedade que o ministro Dias Toffoli tinha, que vendeu aquela participação num resort para um fundo ligado ao Master. Com certeza os senadores, principalmente da oposição, devem se questioná-lo sobre isso, e aí, na esteira dessa questão, é possível que Messias seja perguntado sobre qual que é a opinião dele sobre um possível código de ética para os ministros do Supremo, né? Ele nunca se pronunciou publicamente sobre isso, mas enquanto o ministro-chefe da Advocacia Geral da União implementou lá na AGU um código de ética, né? Baixou uma portaria lá pela primeira vez determinando um código de ética para os servidores. A questão do aborto, Uribe, também deve ser um tema tratado pelos senadores, porque Messias, a gente vem falando, né? É evangélico, tem boa entrada com os parlamentares do mesmo segmento religioso, mas alguns veem uma contradição no fato de que ele, durante a gestão dele na AGU, apresentou, por exemplo, um parecer no Supremo tentando derrubar uma resolução do Conselho Federal de Medicina que restringia a utilização de um método de interrupção de gravidez para gestações acima de 22 semanas. Messias foi contra essa resolução do CFM, que acabou derrubada pelo Supremo em 2024. Talvez ele seja questionado a prestar esclarecimentos sobre isso, né? Qual que é a opinião pessoal dele e institucional sobre essa questão. Lembrando que o aborto é legal no Brasil para alguns casos, né? Estupro, risco para a mãe, bebês anencéfalos, enfim. A questão também do julgamento do 8 de janeiro deve ser um tema, né, da sabatina, porque a gente vem falando, a oposição reclama muito dos julgamentos dos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes e também aos julgados e condenados pela tentativa de golpe. Há, por exemplo, o PL da dosimetria, que vai ter o veto analisado no dia seguinte à sabatina. Então, Messias, enquanto AGU, até gostava de dizer que foi o primeiro a pedir a punição dos envolvidos aos ataques das sedes dos três poderes. Então, a gente deve ver algum tipo de embate ali, né, entre a oposição, que considera as condenações excessivas, e Messias, que defendeu a punição aos envolvidos. A questão das redes sociais também deve ser trazida à tona, porque, mais uma vez, né, a oposição, que costuma fazer as perguntas mais críticas durante as sabatinas de indicados ao Supremo, reclama de decisões do STF, por exemplo, aquela decisão do ano passado, que passou a responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que os usuários postam, né? Então, eles devem também questionar sobre isso, sobre o posicionamento de Messias com relação à regulamentação das redes sociais. E quem sabe, né, Uribe, até mesmo aquele episódio do passado, né, em que Messias, o nome dele veio a público pela primeira vez no governo Dilma Rousseff, né, quando a então presidente nomeou o atual presidente Lula para a Casa Civil, e aí o juiz federal, o então juiz federal Sérgio Moro, tirou o sigilo de um trecho de uma ligação entre Dilma e Lula, em que ela fazia referência a Messias, né, até com uma pronúncia alterada por causa de uma gripe que ela enfrentava, né? Ela chamava ele de Bessias quando ele ocupava um cargo na Casa Civil. Então, tudo isso, com certeza, os senadores podem trazer à tona, lembrando mais uma vez que é a oposição que costuma apertar os indicados, já que é sempre uma indicação da presidência da República. Uribe. O Pedro lembra bem, porque nós dois estávamos no Palácio do Planalto naquele fatídico dia. Eu pela Folha de São Paulo e o Pedro pela Agência Brasil, se não me engano, pela EBC, né, Pedro?
Uribe, eu acho que eu estava no Supremo, naquele dia estava tendo alguma votação importante lá, que eu estava lá no plenário do Supremo quando aquela notícia veio à tona, mas eu estava cobrindo sim pela TV Brasil. E a Dilma Rousseff estava gripada mesmo, por isso que ela fala Messias, não Messias. E aí ficou, mande o Messias só em caso de necessidade. O termo de posse causou um problemaço, ele ficou conhecido assim. Hoje, me dizem algumas fontes, ele não gosta dessa história, tenta refutá-la, mas provavelmente essa história vai surgir na sabatina, porque todos os esqueletos do armário surgem na sabatina do Senado Federal. Mas ele já prometeu, ele vai ser o Messias Paz e Amor. Jorginho Paz e Amor é esse o termo que ele tem utilizado nos bastidores. Ou seja, não vai cair em provocação e vai fazer muitas sinalizações para a direita e pode ser que faça sinalizações, inclusive, em relação ao aborto, como já fez no passado. Por exemplo, Cristiano Zanin. Obrigado pelas informações, Pedro.